Quão poderosos são os nossos pensamentos? Teremos a capacidade de nos desenvolver usando os nossos pensamentos? Bem, a intuição sugere que provavelmente não. Intuitivamente, os pensamentos parecem ser a força mais fraca na natureza, certamente não comparável com outras forças ocultas na natureza que podem mudar a velocidade de um objeto, por exemplo. E provavelmente não são tão poderosas como ações físicas que poderíamos realizar neste mundo. Mas estudos recentes sugerem que o pensamento pode ser bem mais influente do que a intuição pode sugerir. Mesmo tendo a capacidade de mudar a estrutura do nosso cérebro, isso é só o começo. O psicólogo Alan Richardson conduziu uma experiência para demonstrar o poder do pensamento, pegou jogadores de basquete e os dividiu em 3 grupos. No primeiro grupo, colocou os jogadores fazendo lances livres durante 20 minutos por dia. No segundo grupo, colocou os jogadores visualizando-se praticando os lances livres por 20 minutos por dia. O terceiro grupo não praticou nem visualizou a prática. Claro que este último grupo não avançou, mas o grupo que se visualizou realizando lances livres 20 minutos por dia avançou quase tanto quanto o grupo que praticou efetivamente os lances livres. Da mesma forma, o neurocientista Álvaro Pasqualion, em Harvard, realizou uma experiência para avaliar as mudanças na massa cinzenta no cérebro, enquanto os sujeitos praticavam tocar uma peça musical durante 2 horas por dia. Assim, ele mapeou as mudanças no córtex motor enquanto praticavam e fez o mesmo com um grupo em que os participantes apenas se visualizavam praticando pelo mesmo período de tempo 2 horas por dia, incluindo todos os movimentos dos dedos, e o que descobriu é que houve uma quantidade semelhante de novo espaço cerebral dedicado aos movimentos envolvidos nessa peça musical, e um avanço semelhante aconteceu com aqueles que se visualizaram tocando, comparando com aqueles que praticavam fisicamente. Outro grupo de pesquisadores, Reinhard, McClanahan e Woodman, descobriram que visualizar-se a acertar um alvo era, na realidade, mais benéfico do que praticar acertar esse alvo. Um outro grupo de participantes jovens saudáveis praticou durante 15 minutos, 5 dias por semana, fazendo exercícios de dedo e cotovelo mentalmente, e aumentou a sua força em 35% e 13,5%, respectivamente. Um segundo grupo realizou efetivamente os exercícios e aumentaram sua força 53% no dedo, mas outro estudo mostrou que os participantes que apenas visualizavam fazendo algum tipo de prática podiam rapidamente recuperar a distância entre eles e os que praticaram efetivamente com apenas um pouco de esforço físico. E estes estudos mostram que as mesmas vias neurais que estão envolvidas quando realizamos uma ação física, podemos usá-las também quando nos imaginamos realizando essa ação. Esses estudos também sugerem que, se queremos nos desenvolver, então o pensamento é crítico. Claro que estes são apenas exemplos de como usar o poder do pensamento para nos desenvolvermos um pouco mais ao mesmo nível evolutivo no qual estamos. Também não sugerem que podemos usar o poder do pensamento para realmente influenciar a realidade à nossa volta de alguma forma crucial. Mas a sabedoria da Kabbalah sugere que existe um nível de desenvolvimento que uma pessoa pode alcançar que vai além do nosso corpo físico, e a forma de o atingir é usando o poder do pensamento. Por forma a compreender este nível muito especial que nos aguarda, podemos usar alguns exemplos da natureza evolutiva. Apesar de não ser possível voltar atrás no tempo milhões e bilhões de anos e ver como as coisas evoluíram, aprender com elas, podemos usar como exemplo a nossa amiga lagarta. Dentro da lagarta existe o que chamamos de células imaginais. São células dentro da lagarta que são capazes de imaginar o futuro estado de borboleta e levarão o processo nessa direção. E essas células imaginais, apesar de serem exatamente iguais em termos genéticos no DNA, como as outras células da lagarta, elas se transformam nessa nova forma chamada de borboleta. São exatamente as mesmas células, mas os sistemas que as ligam são diferentes, e daqui obtemos uma nova criatura. Agora, se olharmos para nós, ou seja, para a humanidade, os sinais organizadores que passam entre nós são os nossos pensamentos e desejos, ou seja,
os pensamentos e desejos que simplesmente estão surgindo dentro de nós, um após outro, e que não controlamos. O resultado é a realidade que vemos à nossa volta. Uma realidade sombria e que fica pior dia a dia. Esta é a manifestação inconsciente do nosso ego se desenvolvendo, e é a vida da lagarta, mas nem todas as lagartas se transformam em borboletas. Então, cabe a nós começarmos a imaginar conscientemente o estado que queremos alcançar. Então, podemos alcançá-lo usando o poder do pensamento, mas primeiro temos que saber sobre este estado que queremos alcançar e que nos está destinado. E tal como a lagarta, existem apenas algumas células que são estas células imaginais, que são capazes de retratar esse futuro estado e levar todo o processo em direção a ele. Há uma fatia da humanidade na qual provavelmente você se encontra. Se for capaz de ouvir um vídeo tão longo que é capaz de trabalhar os seus pensamentos e desejos, imaginando o estado futuro e dirigindo a si mesmos e a humanidade na direção deste estado evolutivo muito especial. Então, qual é este estado evolutivo futuro que podemos começar a imaginar e alcançar usando o poder do pensamento? Bem, é um estado que é totalmente oposto àquele qual nos encontramos, ou seja, se virmos os sinais organizativos entre os seres humanos como totalmente egoístas, ou seja, estamos sempre em competição, aproveitando do outro, tentando ganhar dos outros. Sentimos que estamos num planeta finito, com recursos ilimitados e precisamos de ficar à frente dos outros. Bem, precisamos começar a pensar como um organismo unicelular, em que talvez tudo aquilo fosse verdade, e agora é preciso entrar num estado chamado de corpo, o organismo unicelular, como um corpo humano, onde é impossível existir se as células deste corpo pensarem desta forma egoísta, de uma forma interesseira. Precisamos começar a pensar como se toda a humanidade estivesse conectada. Precisamos nos tornar essa célula imaginativa, que apesar de viver a vida da lagarta, já somos contra essa percepção quando começamos a retratar, imaginar e tentando viver dentro desse pensamento do futuro estado da humanidade, que é tornar-se realmente como um homem em um só coração, como um sistema que é interconectado, interdependente e que vive a vida num mais elevado nível de existência. Portanto, o pensamento é, na verdade, a mais poderosa força da natureza para o nosso desenvolvimento, se soubermos como usar corretamente. Por isso, os cabalistas dizem, tudo é esclarecido no pensamento. Ou seja, esses pensamentos e desejos egoístas que estão sempre surgindo em nós, pintando uma sombria realidade, podem na realidade ser controlados, ordenados e alterados para bons pensamentos, pensamentos que nos farão avançar para o nosso próximo estado evolutivo. Precisamos apenas aprender este estudo especial e como fazê-lo, e se antes parecia que os pensamentos são passageiros, efêmeros, a força mais fraca da natureza, é simplesmente porque eles fluíam através de nós automaticamente, retratando a nossa realidade para nós porque emergem da nossa natureza egoísta e não sabíamos como controlá-los, e é por isso que aprender e controlá-los é o estudo mais importante que uma pessoa pode investir.